Um dos temas mais espinhosos e controversos que caiu na boca do povo é sobre o Superior Tribunal Federal, algo que ninguém imaginava o que era alguns anos atrás e hoje é alvo de debates intermináveis. Às vezes as pessoas nem imaginam o que é, o que não é, deixa de ser, o que é decisões monocráticas, o que não é, mas as pessoas hoje, o Supremo, que era tão distante de todo brasileiro, hoje está como se fosse aqui do lado. E para conversar nisso, no âmbito do direito do trabalho, eu vou conversar com a conselheira, doutora Kátia Cação, que agora está encerrando um mandato e começando um outro. Mas esse é um tema bem espinhoso, né, Kátia? É um prazer tê-la aqui. Obrigada, Serginho. Mais uma vez estar aqui com vocês, conversando sobre a ordem, sobre os temas jurídicos que nos envolvem. Bom, em primeiro lugar, nós estamos nessa gestão, né, terminando e agora já o ano que vem iniciando a próxima. Essa gestão, particularmente para mim, veio o convite por ser a primeira presidente, né, mulher, e eu tinha anos trabalhando pela AB Cubatão e também pela Associação dos Advogados Trabalhistas, então resolvi aceitar o conselho. E também para trabalhar nas pautas trabalhistas junto ao Conselho Estadual. E realmente nós fizemos, né, muitos questionamentos lá, conversamos, tivemos várias reuniões do Conselho e a presidência do Dr. Granadeiro, da Comissão do Trabalho, eu estava também na comissão junto com ele, fizemos vários manifestos, né, em repúdio e também oficiamos ao nosso Conselho Federal justamente por causa dessas decisões do STF em relação ao direito do trabalho, que realmente, nos dias de hoje, não é dizer que causa estranheza, porque realmente o tribunal, o STF, está virando um tribunal, o poder judiciário, um poder de criminalização, que não tem que ver, não tem que existir isso, principalmente na justiça do trabalho, que é uma justiça social especializada em defesa do cidadão, em defesa do trabalho. E foram feitas algumas visitas aos ministros do STF com esse tema para refletir, né, que eles reflitam dessas decisões que vinham sendo transitadas em julgado pela Justiça do Trabalho, né, sobre a pejotização, sobre a terceirização, e simplesmente numa reclamação entra direto lá e num parecer. Pelo que eu conversei com advogados trabalhistas, a principal crítica que eles tinham ao STF é desconhecimento do funcionamento da justiça do trabalho e das decisões trabalhistas, e estão invadindo uma seara, há uma invasão da seara, especificamente no direito do trabalho. Tem alguns pontos que eu trago que, às vezes, o Congresso é omisso em determinados pontos e o STF vai lá e tem que regularizar algo que o Congresso, eles ficam com a briga. Isso na área civil, por exemplo, nós temos os casos ali do Airbnb, que o Supremo se manifestou, o STJ também, mas eu acho que o Supremo por causa do direito de propriedade. Nós temos algumas coisas que é questão de aplicativos, que também, e aí que a ausência do Congresso, também é omisso, acaba o STF regularizando. Isso é um ponto. Extrapolar a sua... e aí eles não podem falar em jurisdição, porque eles têm alguma jurisdição, mas a verdade é que é isso, eles estão pegando alguns temas que há um desconhecimento na prática, e aí eu não sei quantos ministros hoje, eu acho que a Rosa, talvez a Rosa Weber, que veio do direito do trabalho, né? Sim. Fora isso, não tem ninguém. Não temos. Na atual formação, não temos ninguém que veio do direito do trabalho. A Rosa Weber realmente foi a última que veio da Justiça do Trabalho. Vários pontos você falou, que envolve tanto o Congresso Nacional, como a omissão, como também o STF dando essas decisões. Mas não é por isso que houve uma omissão que você vai, numa decisão, derrubar
toda uma estrutura, Lógico. toda uma legislação, toda uma jurisprudência, todo um processo transitado e enxugado numa decisão para derrubar, né, todas essas. Quer dizer, e além de derrubar essa decisão, eles entendem que não é competência da Justiça do Trabalho, e sim tem que a competência da Justiça Comum, da pejotização, da terceirização. Quer dizer, então eles estão transferindo o poder. Se temos uma Justiça do Trabalho para isso. Temos um Tribunal Superior do Trabalho. Temos um Tribunal do Trabalho para isso. Então as ações chegam lá, são julgadas, né, deferidas. E numa reclamação, simplesmente, numa decisão de um ministro, derruba todo o trabalho que foi feito de anos e umas ações julgadas. Quer dizer, isso, ao meu ver, não é justiça, não é competência e não é defesa nem do trabalhador e nem do cidadão brasileiro. Né? Porque a ideia do Supremo é defender a Constituição. Com certeza. E não entrar em outras searas. Simplesmente eles não estão julgando conforme a nossa Constituição. Então, essa é uma parte que ainda estamos nessa luta, né? Teve essa conversa com esses ministros para ver se clareava, se eles entendiam de forma diferente, mas ainda está um pouco os temas que você colocou são temas que, na verdade, são resultados do mercado atual do trabalho. Sim. De você pejotizar, né? Sim, a pejotização. E isso, provavelmente... Isso, e a uberização. Você uberização. Tocou no Uber. Entre os mercados, naturalmente, que eu acho que é o Congresso que deve debruçar. O nosso Congresso fica discutindo em rede social e não debruça em assuntos importantes. Aí vai os caras que querem ter que decidir que não teria que ter lei específica para isso. E aí fica nesse jogo de e aí os caras acabam estando ausentes do que realmente é o problema. Mas são pontos que você imaginar há uns anos atrás, isso nunca existiria, nunca imaginaria. Então, é por isso que a minha crítica com relação ao Congresso é que para essas coisas não pararem na mão do STF. Nós temos, certamente, tem matérias que extrapolam, que não estão ligadas a uma questão de direitos individuais. Sim, e, ao meu ver, existe um respeito. E eu não sei se a globalização, se a internet, as mídias, existe um respeito entre os poderes. Hoje nós não vemos isso. Há essa interferência, e uma interferência, ao meu ver, negativa, principalmente na área trabalhista, na área do poder que tem que proteger o cidadão e respeitar a legislação e a Constituição. E essa interferência do STF, porque para mim é uma interferência negativa. Mas há 20 anos atrás, pouco se escutava, principalmente em matéria trabalhista, sobre o STF. Pouca coisa ia para lá. Porque não havia essa interferência direta. Mas não havia interferência direta porque não tinham matérias que precisavam ser reguladas, que apareceram ao longo dos 20 anos. Então, por isso que eu falo, a omissão do Congresso faz com que o STF se interfira demais em matérias que eles não lhe dizem respeito. Se eles não mudarem a sistemática e se debruçarem em assuntos importantes, como a pejotização, a questão dos aplicativos. Sim. Entendeu? São matérias novas. São matérias novas, mas vai mudar cada vez mais, porque o mundo está muito rápido. E aí a gente vai ficar à mercê... A globalização e a mídia nos leva a isso. Fica à mercê. Por isso o trabalho da OAB é importante, Serginho. Por isso que nós estamos aqui. Além da parte política, que nos leve à proteção do judiciário, que é o que a ordem tem que fazer, é o papel da ordem. O papel é a fiscalização, né? Além disso, temos também a parte institucional, que é o que nos levou, pelo menos para mim, em relação a colocar à disposição, né, o meu nome e aceitar o convite para o Conselho, e agora nessa reeleição novamente, é essa parte institucional da Ordem. A Ordem ela tem esse papel de fiscalização, mas nós precisamos preparar. Nós vamos preparar os nossos advogados, a nossa jovem advocacia, dar um amparato também, não só a jovem advocacia também, mas a advocacia sênior, né? Então, essa parte institucional é o que eu falo, é o bastidor. É a parte que eu gosto mais, né? Dos eventos, dos congressos, de conversar diretamente com os nossos
advogados, né? Enfim, da ordem, e preparar, dando estrutura institucional, tanto dentro das salas de apoio, tanto nas casas da advocacia, na parte de internet, espaço co-work, tudo que a ordem, esses 3 anos, né, com essa plataforma de gestão da Patrícia, foi nisso. E é justamente para isso, porque o estudo é a preparação, é a parte institucional para os advogados, que a gente pode discutir e chegar a essas conclusões do Poder Judiciário como está hoje. Perfeito. Esse intercâmbio e esse diálogo que a OAB faz com a sociedade, eu acho muito importante. Eu acho que nós temos que ser mais ouvidos, porque são questões que não só atrapalham o nosso trabalho do dia a dia, mas também interferem em toda uma sociedade. Então, essa ideia de nunca parar de tentar dialogar, de tentar chegar a algum... Se chegamos numa situação de interferência, é por alguns resultados, é por algumas omissões, é sabe, ou costumes, mas chegou um momento de a gente... E aí eu não culpo especificamente o STF ou o Congresso, eu acho que nós mesmos também temos culpa, é uma conjuntura onde se deve dialogar, a OAB certamente tem estudos e se posiciona. Eu acho que o Conselho Federal tem que se unir a todas todas as seccionais, enfim, para a gente ter um denominador comum de um momento de transição. Nós estamos passando por um momento de transição. Para quem advogava, passou... Enfim, olha, se você lembra, desde que você começou... Analógico. Se você pegar, desde que você começou a advogar, até uns anos atrás, você nunca teria essa conversa sobre o Supremo, nem nada, porque passou-se anos. Isso tudo é um efeito midiático, sim, e rede social e omissão. E aí ele tem isso não foi construído de uma hora para outra. Não. Isso foi... Mas é a hora de se movimentar, contrapor, dialogar com os membros do judiciário. Ninguém quer brigar com ninguém quer matar ninguém, todo mundo quer dialogar. Esse é um ponto importantíssimo que as pessoas querem hoje matar todo mundo. E é o papel fundamental da ordem. Exatamente. Né? A ordem, o papel fundamental é isso, é a fiscalização, é a discussão, é levantar os temas. Para isso precisamos de estudo, muito estudo, preparar a jovem advocacia para isso. E tanto é que as ESAs, né, a ESA, principalmente São Paulo, fez um papel, o Dr. Flávio Tartucci, um papel maravilhoso de preparar, né, sua jovem advocacia com esses cursos. A doutora Patrícia implantou o cashback, anuidade de volta, tudo para ter um estudo para nos preparar, porque agora, que nem você disse, antes não tinha, agora temos. Então temos que nos preparar para isso. Exatamente. Né? E as mudanças não vão parar. Com o avanço da tecnologia, vão surgir cada vez mais assuntos que têm que ser regulados. Sim. Hoje faz parte do nosso dia a dia. Várias questões de locação, de trabalho, quer dizer, você tem que chegar numa coisa. Então, seja, é engraçado que alguns, né, têm a preocupação, a justiça vai acabar, a justiça do trabalho vai acabar. A gente escuta isso, eu escuto há 40 anos, milito nessa área. Isso não vai acabar nunca. Enquanto existir o trabalho e o capital, vai mover o país, precisa mover. Não vai acabar. Mudam-se, né? Exatamente. São regras, entendimentos. Claro, a gente tem que estar aqui para fiscalizar, para organizar, estudar e conversar com esses entendimentos, porque realmente, se temos lá a legislação, tem que ser cumprida, né? E o STF, ao meu ver, com esse poder que foi jogado, que nem você está dizendo, né? Foi jogado a ele, que não tinha, ele precisa analisar melhor. Sim. Ele precisa analisar melhor, ele precisa estudar. Não é só a advocacia, também tem que estudar. Se lá eles estão ministros que não são da área, precisam ser os entendimentos melhor analisados. Pô, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas eu falo uma coisa, o seu trabalho não acaba porque as relações humanas não vão acabar tão cedo. Sim. Embora já tenha robô adoidado, nem que você depois vai ter uma regulamentação de robô. O robô daqui a pouco vai exercer também Mas enfim, as relações humanas não acabam e nós teremos aí
Justiça do Trabalho por muitos séculos ainda. E eu quero agradecer a presença, parabenizar, desejando uma boa sorte para uma próxima gestão. E um bom Natal e Ano Novo para todos nós. Obrigada, Serginho. Igualmente para você. Obrigado pelo convite.